Bom dia irmãos, espero que todos estejam bem, alegres, contentes. Estamos dando início a mais uma de nossas aulas da EBD. Essa aula é destinada à Sala dos Homens, mas é claro que você que está me assistindo tem a total liberdade de assistir essa aula, de se edificar com o nosso tema. Estamos estudando o livro Brechas em Nossa Santidade. Então eu espero verdadeiramente que você que tem acompanhado todas as nossas aulas possa dar mais esse passo nesta aula. Estamos no capítulo 8 do nosso livro e nesse capítulo nós vamos falar de um tema bastante conhecido. É um tema que, assim, ele é muito falado, ele é um tema evidente em diversos lugares, mas é um tema que, às vezes, infelizmente, o nosso sentido, a nossa percepção pode estar se cauterizando, ou já está cauterizada, a ponto de não sentirmos mais os impactos que isso gera. Tá, então, nesse capítulo 8, nós falaremos sobre os santos e a imoralidade sexual. Então, queridos, peço que você se concentre agora. Essa aula não vai ser uma aula longa. Curve a sua cabeça, prepare o seu coração. Vamos buscar no Senhor agora o auxílio. Vamos pedir para Ele para nos preparar para receber mais um pouquinho da porção que Ele tem preparado e que Ele nos entregará agora através desta aula. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de sermos considerados teus filhos. Te agradecemos pelo privilégio de sermos considerados santos. Fomos resgatados pelo Senhor, somos santos, estamos caminhando em prol da nossa santidade, estamos buscando brechas existentes em nossa santidade, estamos na tentativa de fechá-las cada vez mais, caminhando rumo à perfeição. Pai, que esta aula seja uma aula edificante, construtiva, que possamos refletir sobre a Tua Palavra e aprender mais um pouco de Ti, Pai. Nos auxilie, que o Teu Espírito Santo esteja entre as minhas palavras e os ouvidos daqueles que me ouvem, traduzindo e edificando, indo diretamente naquilo que cada um precisa ser advertido e corrigido, Pai. Te agradeço por estar sendo usado pelo Senhor, te peço que Tu esteja comigo na condução da Tua Palavra, que não venha de mim mesmo, mas que venha do Senhor para os meus irmãos. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, nosso tema, ele é um tema bastante importante, é um tema ligado à imoralidade sexual. E aí, quando a gente pensa em imoralidade sexual, eu queria que você, inicialmente, soubesse o propósito efetivamente desta aula. Essa aula ela tem um propósito bastante pessoal. Quando a gente pensa em imoralidade sexual, a Bíblia, na maioria das vezes, ela coloca isso como prostituição, como adultério. E, de fato, se eu parar para pensar, e eu imagino estar certo, principalmente para os meus irmãos que congregam comigo ali na Igreja Batista Rio Bonito, eu me recuso a acreditar que os irmãos dos quais eu conheço, eles costumam frequentar prostíbulos. Eu me recuso a acreditar que os irmãos que eu conheço estão adulterando, traindo suas esposas, ou vice-versa, né? Eu me recuso a acreditar nisso. Né? Boa parte dos homens que estão me assistindo agora são casados. Então já até passaram ali do problema que seria a fornicação. Tem alguns que ainda não são casados, que ainda têm
esse ponto dentro do contexto imoralidade sexual, que é o sexo antes do casamento. Então, se a gente parar para pensar sobre a imoralidade sexual, nós podemos simplesmente limitar a esses pontos de prostituição, adultério e fornicação, ou olhar isso de uma forma mais ampla, que é onde, infelizmente, muitos caem. Se olharmos aí um pouco mais para o passado, os grandes reis, olhando ali o contexto até do livro dos reis mesmos, tiveram diversos reis que toda vez que eles assumiam o seu reino, eles realmente se livravam de ídolos que tinham, eles se livravam dos templos religiosos que eram dedicados a outros ídolos, e isso era agradável ao Senhor. E eles progrediram muito, mas num determinado momento, a Bíblia nos relata que muitos desses reis que tiveram grandes progressos, de pouco a pouco, essa idolatria ela foi voltando, e foi tido como algo normal, comum, a ponto de, não, tudo bem, não, pode passar. E aí nós vemos a queda de grandes reis por ter deixado passar um, passar dois. Ah, isso aqui tudo bem, não é tão grande assim. Eu não estou fazendo, ele está fazendo, mas tudo bem, eu vou fazer aqui uma vista grossa e não foi nada. E aí chega ao ponto de é comum, é normal, pode, não tem tanto problema. Ou muitas vezes o que a gente escuta, não, eu tenho maturidade para lidar com isso aí. Não, eu tenho minha fé firmada em Cristo, eu tenho plena consciência e naturalidade para lidar com esse tipo de coisa sem me contaminar. Querido, a imoralidade sexual é um problema grande, grave, e isso tem que ser muito bem entendido, muito bem interpretado e tem que ser dada a devida atenção. Se nós olharmos agora para o Novo Testamento, pega aí, né? Não vamos nem vasculhar todas as listas, porque isso a gente sabe quase que de cor. No Novo Testamento, nós encontramos ali diversas listas que tratam ali de uma série de pecados dos quais desoneram o cristão do reino de Deus, dos quais fala assim, ó, estes não herdarão o reino de Deus. E sabe o que tem em comum nessas listas, na maioria das vezes encabeçando até essas listas? A imoralidade sexual. Na maioria das vezes ela está encabeçando a lista dos pecados que te tiram do céu. E será que isso está ali à toa? Será que diversas vezes isso é colocado na Bíblia à toa? Tenho certeza que não. Se isso é colocado muitas e muitas e muitas vezes na Bíblia, é porque é necessário dar atenção devida. Pois bem, dentro dessa aula, eu queria trabalhar com 2 textos apenas. Então, pegue a sua Bíblia, se você não está com ela na sua mão, vá buscar. Busque a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, vá lá em 1 Coríntios, capítulo 6, nós leremos juntos do 12 ao 20. Então, abra a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Acompanhe a leitura da palavra do nosso Senhor e observe o que ela nos fala a respeito disto, da imoralidade sexual. A partir do versículo 12. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá a ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo?
Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem comete sexualmente peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Paulo aqui ele não está sendo nem um pouco amistoso com a igreja de Coríntios. Ele está falando de uma forma muito dura, muito rígida, muito direta e muito simples até. Não tem segredo. Ele é simples, claro e direto. E eu queria inicialmente nesse texto chamar a atenção para o versículo 18. Olha aí de novo, versículo 18. Não vamos ler. Preste atenção na primeira oração desse versículo. Diz assim: fujam da imoralidade sexual. Quando a gente para pensar naquilo que a Bíblia nos orienta a respeito até de Satanás, ela diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aí, não estou dizendo que quando ela fala fugir da imoralidade sexual, ela está sendo contraditória. Eu estou dizendo o seguinte: quando a gente pensa na palavra resistir ao diabo e ele fugirá de vós, pode nos trazer um sentido de, não de desafio, mas um sentido de assim, olha, se o diabo vier, eu resistirei, ficarei firme em Cristo, e eu tenho certeza que a Bíblia me garante que ele vai fugir. Para a imoralidade sexual, sabe o que a Bíblia te fala? Fuja. Mas você sabe assim, mas corre muito mesmo. É isso que ela te fala, sabe por quê? Porque a imoralidade sexual, ela atinge uma parte que é muito delicada. Talvez para os homens seja mais, eu não posso dizer para as mulheres como que acontece, mas como homem eu te falo. É muito delicado, é um piscar de olhos, você cometeu. Lembra do que Cristo fala a respeito do adultério? Quando ele diz que, olha, você não precisa cometer o ato em si, basta você pensar. O adultério já foi cometido. Lembrou disso? Eu já disse isso em sala, vou falar mais uma vez. Nós, os homens, não estamos livres, as mulheres da mesma forma, nós não estamos livres de sermos surpreendidos, por exemplo, por uma mulher, alguém com trajes altamente sensuais que passem à nossa frente. A gente não está livre disso, a gente está andando pela rua, passou. No momento que essa pessoa passa, você vê, isso te chama a atenção, você desvia o teu olhar. Até aí, tudo bem. A pessoa passou, você olhou, desviou o olhar, seguiu, falou, Senhor, toma de conta. Sabe onde está o problema? O problema está nisso aqui, ó. Você olhou, você desviou o seu olhar e aí vem a segunda olhada, quando você olha de novo. Aqui foi você que decidiu. Um piscar de olhos. E o que era imoral invadiu você. Então, quando a Bíblia fala fuja da imoralidade sexual, é para fugir mesmo. Mas é para correr muito. Porque isso é um problema. E aí, quando a gente pensa em imoralidade sexual, eu queria que você não se limitasse.
igual nós falamos, não se limite à imoralidade sexual, à prostituição, adultério, à fornicação. Pensa da seguinte forma: quando você sai pela rua, você vê um outdoor, tá lá, estampado, grande, lá em 6x6. Pessoas seminuas, expondo seus corpos, a imoralidade sexual, tá lá. Quando você pega o teu celular, vai ver uma matéria esportiva que seja, né? Vai lá no salão do automóvel, por exemplo, sabe o que você vai encontrar lá? Imoralidade sexual estampada. Pode ver que do lado de cada carro que está lá no salão do automóvel, tem o que do lado? Uma mulher muito bem vestida, no sentido dela, expondo boa parte do seu corpo, e aí ainda tem aquelas piadinhas. Comprando o carro, a mulher vem junto. Se você for olhar a matéria, não precisa olhar, mas olhar no seu celular, você vai ver isso também. Olha os catálogos que tem por aí. É o que mais tem. Não vou falar da TV. Não, vou falar da TV. Em 1951, aqui na TV brasileira, na finada TV Tupi, teve o evento do primeiro beijo. Primeiro beijo em rede nacional. Isso para muitos foi uma quebra de tabu, para outros foi um escândalo. Mas um beijo em 1951 foi um marco na história da TV brasileira. O que a gente pode falar hoje da nossa TV brasileira? Mudou? E muito. O que se expõe hoje na TV brasileira vai muito além de um simples beijo, que, olha a minha frase, um simples beijo, que na época foi uma quebra de tabu. Olha para você ver como a nossa mente ela vai se cauterizando aos poucos, e hoje eu falo um simples beijo, coisa que na época foi um marco histórico na TV brasileira. Então hoje se a gente pensar no ato sexual explícito na TV brasileira, talvez seja um marco histórico. Daqui a alguns anos, sabe o que vai ser? Um simples ato sexual. Não sei o que vai ser. O que eu posso dizer é que a Bíblia, ela não muda. Como o mundo muda, como a gente muda. A Bíblia, ela não muda. Ela é a mesma. Então, queridos, quando você pensar em prostituição, na tua Bíblia, talvez, onde eu estou falando imoralidade sexual, esteja a palavra prostituição, pensa que a prostituição, ela pode ser trocada pela palavra porneia. Porneia é uma palavra grega, pode ser colocada, que envolve todos os atos sexuais ilícitos da época. Porque essa palavra foi atribuída na época, com o enredo em si, com a cultura na época. Então, naquela época, para você ter acesso a uma prostituta, por exemplo, você ia a um prostíbulo. Hoje, para você ter acesso a uma prostituta, você só precisa pegar o seu telefone celular, digita lá meia dúzia de coisas e manda buscar. Você escolhe, você vê quem está em promoção, quem não está. O critério mudou, mas o sentido é o mesmo. Então, queridos, não se limite a isso. Ah, mas isso só é considerado se eu for e cometer o ato? Não. Se você consome a nudez daquela que não é a tua esposa, a imoralidade sexual está ali. Se você consome a seminudez daquela que não foi reservada para você, a imoralidade sexual está ali da mesma forma. Então esse é um assunto, queridos, que se para você isso está muito tranquilo,
estou confortável. Louve ao Senhor pela tua maturidade, que você não está com esta brecha aberta. E se você está, eu não estou falando para que você se lamente, não. Eu estou falando isso para que você tenha a certeza de que Cristo morreu por você, para você, e que você pode, sim, superar esse problema tão grande que é a imoralidade sexual nas nossas vidas. E aí, dentro do texto, eu queria chamar a atenção para outras duas perguntas estratégicas que Paulo faz e que você pode fazer para você constantemente. Toda vez que você se deparar com qualquer situação, até situações não ligadas à imoralidade sexual, você pode aplicar muito bem essas duas perguntas. Sabe as perguntas? Primeira delas, você vai extrair lá do verso 15. Olha aí de novo o texto de 1 Coríntios 6, 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Eu não imagino Paulo fazendo essa pergunta de uma forma tranquila. Eu imagino Paulo nervoso, falando, ora, vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Poxa vida! Na aula passada, nós vimos que não existe um paralelo, não é você e Cristo, é você com Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. E se você é membro do corpo de Cristo, você é o próprio corpo de Cristo. E sendo o próprio corpo de Cristo, imagina a seguinte situação. Imagina mesmo. Imagina você estar aqui com o seu telefone celular consumindo o que você não deveria consumir. Parece uma brincadeira. Um pouco infantil às vezes. Mas pensa da seguinte forma. Você está aqui, consumindo material. Nessa hora, faz essa pergunta. Mas você não sabe que você é corpo de Cristo? Aí você pode fazer o seguinte, olha para o lado assim, e imagina que Cristo está aqui com você, consumindo o mesmo material que você. Se você é membro de Cristo, membro do corpo de Cristo, quando você está cometendo isso aqui, sabe o que você está fazendo? Em tese, levando Cristo para consumir a mesma coisa. Eu não estou dizendo que Cristo comete este pecado que você está cometendo. Mas quando você leva o seu corpo, que não é mais seu, mas está ligado a Cristo, a fazer isso, você automaticamente está levando o corpo de Cristo a isto. Pensa nisso. Segunda pergunta muito estratégica que Paulo faz. Essa está lá no versículo 19. Diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dados por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Ora, Paulo ele vira para a igreja e fala, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Se a gente parar para pensar, quando eu era adolescente, na época ali do namoro, a gente sempre tinha um receio de dar beijo dentro do templo. E é comum, você não vê ali entre os irmãos, no templo efetivo, você não vê as pessoas costumeiramente se beijando. Por quê? Ali é o templo. Muitas coisas, muitas vezes, nós não fazemos dentro do templo, porque a gente fala, não, aqui é o templo. Não, mas pode fazer? Não, lá não pode. Por quê? Porque lá é o templo. E sabe o que as pessoas se esquecem? Que muito mais importante do que aquele templo onde nós nos reunimos para louvar ao Senhor, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes você pratica contra o seu próprio corpo coisas que você jamais praticaria se você estivesse lá naquele templo de concreto com cadeiras. Olha que desencontro, né? Lá você não faria isso. Por quê? Porque lá é o templo. Deixa eu só te lembrar, você é um templo vivo. Por que que com você pratica isso? Por que que eu,
comigo mesmo pratico isso? Reflita nisso. E lembra, essa aula não é para te desanimar. De forma nenhuma. Essa aula é para te dizer, sabe o quê? Olha lá o que Paulo também fala no versículo 14. Coisa linda. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Ele também nos levará deste mundo, ele também. Lembra? Nós falamos isso diversas vezes já. E olha, é a coisa mais certa que você tem que ter. Você estava, sim, vivo para o pecado, pecando. Cristo morreu, você o aceitou, você morreu junto com Cristo. Então você morreu para o pecado. Morrendo para o pecado, Deus ressuscitou a Cristo, você ressuscitou com Cristo, você ressuscitou agora para Deus, e para o pecado você continua morto. Isso quer dizer que o pecado não te domina. E se você está morto para o pecado e o pecado não te domina, toda vez que você tenta ou toda vez que você comete o pecado, você está voltando ao seu estado original. Você está retroagindo. Tem um texto bastante complicado na Bíblia que fala sobre a volta, de você voltar ao estado original. Lembra? Cristo vem, limpa a casa e deixa a casa limpa. O estado original, depois que Cristo passa, se não cuidado, depois de limpo, se não habitado por Cristo, vem o inimigo, vê a casa limpa, não volta sozinho, e o estado original se torna pior do que como era. É um texto que, se você parar para pensar nele, ele assusta até. Mas é para assustar mesmo. A coisa é séria e tem que ser levada a sério. Então, queridos, dentro desse texto, eu queria refletir com vocês sobre esses 4 versículos. Depois que a gente finalizar essa aula, volte nesse texto e reflita mais sobre as verdades que tem aqui. Mas eu preciso tratar de mais um texto com vocês. Então vamos caminhar agora lá para a carta de Paulo aos Efésios. E aqui teremos um texto que vai trazer o mesmo confronto com algumas, de uma forma, acho que talvez até mais simples do que quando Paulo falou aos Coríntios. Aqui, falando agora aos Efésios. Abre então a sua Bíblia aí, em Efésios 5, nós vamos ler de 3 a 12. Efésios 5, de 3 a 12. Abra aí na sua Bíblia e acompanhe a leitura. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, nem idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Eu queria dividir esse texto em 2 partes, duas partes apenas. De 3 a 7. Paulo, desses
5 versículos, ele faz a colocação daquilo que você não deve fazer. Do 8 ao 12, ele explica o porquê. E aí, partindo ali do versículo 3, ele coloca a seguinte coisa: entre vocês não deve haver nem sequer a menção de imoralidade sexual. Isso é muito sério, sabe por quê? Muitas vezes a imoralidade sexual, ela já cauterizou na nossa mente, nós não sentimos mais. Quer ver um exemplo disso? Imagina o seguinte: se você chegasse agora na sua casa, aí onde você está, e tivesse do seu lado um casal praticando um ato sexual, o que você faria? Imagina uma situação muito semelhante. Você está na sua casa, chega um casal, todos aos beijos e abraços, e vai um tirando a roupa do outro, e vai indo para cá, esbarrando nas coisas. O que você faria? Se fosse na tua casa. Eu tenho certeza que você ou chamaria atenção, ou essas pessoas nem seriam convidadas para a sua casa. Tô certo? Imagino que sim. Afinal de contas, é uma casa de respeito. É uma casa de crente. Qual a diferença, então, disso estar gravado e você está assistindo agora? Qual a diferença, então, de você ver o mesmo ato, a mesma coisa, o mesmo contexto, só que tendo sido gravado antes e agora você está vendo na sua televisão? Numa série, numa novela, num filme, em tantas coisas. Infelizmente, hoje, 90% do material disponível para que nós consumimos ali a título de entretenimento está contaminado com isso. Sobra ali uma meia dúzia de coisas que a gente pode falar: nisso aqui eu não encontrei nada disso. Isso é fato, eu sei disso. Mas o que eu quero te alertar é o seguinte: observa aquilo que você tem consumido. Muitas vezes você tem consumido e tem passado batido. Ah, não, mas tira as crianças da sala. Tira as crianças da sala para quê? Desculpa. O que você está vendo que elas não podem ver? Queridos, quando a gente pensar sempre em moralidade sexual, nós falamos isso lá nos Coríntios e agora estamos falando em Efésios, nós temos que ter exatamente isso. Nem sequer deveríamos mencionar no nosso meio essas coisas. Isso não convém aos crentes. Partindo já para o final, do versículo 8 até o 12, ele explica o porquê. E aí eu quero finalizar apenas com o versículo 8, que diz assim: porque outrora vocês eram trevas, agora são luz. Luz no Senhor. Isso não convém a crentes. Isso não convém a nós. Isso não convém a mim, isso não convém a você. Então fique muito atento, vigilante, àquilo que nós estamos consumindo. Por último, eu disse que eu era o último, mas agora esse é o último mesmo. Está lá no versículo 11, eu não poderia deixar passar. Não participem das obras infrutíferas. Sabe o que Paulo me fala? Exponham-nas à luz. Sabe o que isso quer dizer? Tudo aquilo que você achar que dá para você consumir, faz assim no sentido figurado, pega isso aqui, tenta encaixar na Bíblia. Encaixou? Tá certinho? Legal. Encaixou, mas ficou brechas. Opa, é brecha? É uma brecha na minha santidade. Não encaixou com perfeição? Esquece, corta, não se mencione, fuja disso, é o que a Bíblia te fala. Então, queridos, finalizando a nossa aula agora,
Fique com isso a respeito desse tema tão importante que muitas vezes leva muitos homens e mulheres ao fracasso ou à negligência em relação à santidade espiritual. Que Deus nos abençoe, que possamos refletir nesses dois textos. Queridos, vamos orar mais uma vez, encerrando a nossa aula. Senhor Deus, graças te dou, Pai, pelo privilégio de ter levado aos meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que isso sirva para mim e para eles, e que possamos juntos, Pai, auxiliados pela Tua Palavra, que é uma bússola que nos direciona, caminhar rumo à perfeição. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, tenham todos um bom dia.